Graça e paz, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sirvo na Segunda Igreja Batista de Canoinhas, no estado de Santa Catarina, e estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós estamos fazendo uma exposição bíblica do Evangelho de Mateus, e hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abri-la em Mateus capítulo 15 e lerei dos versos 29 a 39, exatamente. Então, por gentileza, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Mateus capítulo 15, versos de 29 a 39, ok? Então, por gentileza, acompanhe-me na leitura da Escritura. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a sua saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Exatamente, essa foi a leitura das Escrituras. Bom, o assunto desse texto sagrado que eu quero compartilhar ao seu coração nesse dia é o seguinte: o poder extraordinário de Jesus. Exatamente, eu quero falar nesse dia sobre o poder extraordinário de Jesus. Pois bem, nós estamos em Mateus capítulo 15, do verso de 1 a 20, nós meditamos sobre Jesus e a tradição. Do verso 21 a 28, nós meditamos sobre o clamor de uma mãe aflita aos pés do Salvador. E hoje eu quero falar sobre o poder extraordinário de Jesus. Pois bem, mas vamos entender um pouquinho do contexto, do pano de fundo, quando aconteceu esse milagre extraordinário. No relato de Mateus, o cenário muda imediatamente das vizinhanças de Tiro e Sidom para as praias orientais do mar da Galileia. A narrativa paralela de Marcos diz que era a região de Decápolis, exatamente. Aí o comentarista bíblico Risby, ele explica pra gente sobre essa região chamada Decápolis. Ele escreveu assim, abre aspas: Jesus deixa a região de Tiro e Sidom e está de volta a um dos montes nas cercanias do mar da Galileia, na região de Decápolis, que eram 10 cidades predominantemente gentias, que constituíam uma confederação com autorização dos romanos para cunhar as próprias moedas, presidir os próprios tribunais e até mesmo comandar
o próprio exército. Então eram 10 cidades que tinham a supervisão, é lógico, do Império Romano e também a proteção do Império Romano. Essas 10 cidades, conhecidas como Decápolis, pagavam impostos para o grande Império Romano da época de Jesus. Pois bem, sobre o livro, sobre essa questão desse milagre que Jesus realizou, a ênfase de Mateus é mostrar aos seus leitores judeus que Jesus veio também para os gentios. Exatamente. Porque se você é um leitor atento das Escrituras, você vai entender que Mateus capítulo 14, quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele estava no território da nação de Israel. Agora, Mateus capítulo 15, quando Jesus de novo multiplica pães e peixes, agora ele está num território gentílico, mostrando o seguinte, que Jesus também veio alcançar todos os gentios, isso é, os estrangeiros. Agora, sobre o tempo da primeira multiplicação e a segunda multiplicação, um grande especialista em Novo Testamento chamado Robert Mounce, ele escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Não se tem certeza quanto ao tempo gasto por Jesus em território não judeu, embora possam ter decorrido 6 meses mais ou menos, entre a multiplicação dos pães para os 5.000 em Mateus capítulo 14, e Mateus capítulo 14, no verso 19, diz que a multidão se assentou sobre a relva, indicando assim a primavera, e a alimentação daqueles que foram alimentados, os 4.000 de Mateus capítulo 15, no verso 35, diz que eles se assentaram no chão seco, o que sugere algum tempo no fim do verão, quando a relva já estaria totalmente seca. Então, por causa dessa mudança de estação e dessas diferenças na narração, alguns estudiosos como Robert Mounce propõem mais ou menos uns 6 meses entre a primeira alimentação da grande multidão e a segunda alimentação. Pois bem, fazendo essas considerações, eu quero entrar propriamente dito no texto sagrado. E quero te apresentar neste texto sagrado 4 lições. 4 lições muito importantes para o seu coração. Então, por gentileza, amigo, preste atenção. A primeira lição que eu quero destacar nesse milagre que Jesus realizou é o seguinte: precisamos pensar aqui sobre as curas operadas por Jesus. Olha o verso 30 e 31 na sua Bíblia, que diz aí: e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus. É muito interessante, pessoas foram levadas e foram deixadas aos pés de Jesus. É isso que você precisa fazer com seus problemas, deixar aos pés de Jesus. E no verso 31, o povo se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados andando, os cegos vendo. Por causa desses prodígios, diz o verso 31, que o povo glorificava o Deus de Israel. Exatamente, aquele povo gentílico, aquele povo estrangeiro que não tinha nada a ver com a tradição do judaísmo, estavam glorificando o Deus de Israel. Exatamente, essas foram as curas operadas por Jesus. Novamente, o comentarista bíblico Risby, ele destaca o contraste entre os gentios e os líderes judeus que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Risby comenta assim: os gentios glorificavam ao Deus de Israel, mas os líderes judeus disseram que Jesus estava operando em conjunto com Satanás. Isso aconteceu em Mateus capítulo 12. Os milagres de Jesus não levaram as cidades de Israel ao arrependimento, mas os gentios creram nele.
Os milagres de Jesus deveriam ter convencido os judeus de que ele era o Messias. Ele se admirou com a fé do centurião romano e da mulher cananeia e também se espantou com a incredulidade do seu próprio povo. Exatamente. Os estrangeiros, os gentios, reconheceram e glorificaram o Deus de Israel e reconheceram que Jesus é o Messias tão prometido. Eles reconheceram. E o povo que Jesus pertencia rejeitou a Jesus. A segunda lição que nós destacamos aqui nesse texto sagrado é a compaixão de Jesus. Olha o verso 32 aí na sua Bíblia. No verso 32 diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Exatamente. Essa grande multidão está num lugar deserto há 3 dias. Muitos deles vindos de lugares distantes. Interessante que a pessoa e o ensino e as obras de Jesus atraíam de forma irresistível essas pessoas. O tempo, o cansaço, a fome ou mesmo seus afazeres não os impediram de permanecer 3 dias no lugar deserto ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus, ao ver aquela multidão que o acompanhava há 3 dias, Jesus teve compaixão. Esse é o nosso Senhor Jesus. A terceira lição que vos destaco desse texto sagrado é o seguinte: a insensibilidade dos discípulos. Aí no verso 33, quando Jesus fala sobre o desejo dele de ajudar aquela multidão, olha o que os discípulos, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Que problema. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa de pedir para Jesus despedir a multidão. Está lá em Mateus 14:15. Na segunda multiplicação, que é essa aqui, eles questionam o desejo de Jesus. Jesus fala que não quer despedi-los daquela maneira e logo eles fazem um questionamento extremamente incrédulo. Aonde a gente vai conseguir tantos pães nesse deserto para essa multidão? Os discípulos têm memória curta e coração endurecido. Eles esqueceram o que Jesus fez numa situação semelhante. Eles destacam as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus para realizar o milagre de novo. Eles mais uma vez veem o problema e não a solução. Memória curta, coração duro. Como pôde esquecer daquilo que Jesus já fez? Eles deveriam chegar para Jesus e falar: Senhor, faz de novo, Senhor, multiplica esses pães e esses peixes para alimentar esta multidão. Mas eles não fizeram. A quarta e última lição que vos apresento é o poder de Jesus. E isso está registrado no verso 34 a 39. Eu já vou fazer a exposição, mas eu quero destacar aqui 3 verdades. 3 verdades que merecem destaque. Exatamente. O primeiro aqui é o seguinte: o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Olha o verso 34 aí na sua Bíblia, que diz assim: perguntou Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Exatamente, 7. 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira multiplicação foram 5 pães e 2 peixinhos. Aqui são 7 pães e alguns peixinhos. Mas através desse pouco, o pouco nas mãos de Jesus foi o suficiente para alimentar
aquela multidão. Lógico que Jesus poderia ter criado do nada, mas ele usa aquele recurso, aquela matéria-prima, 7 pães e alguns peixinhos, e ali o pouco ele transforma em muito para alimentar toda aquela multidão. A segunda verdade que eu destaco desse ponto é que a ação divina não exclui a cooperação humana. Exatamente, olha só, presta atenção. Primeiro, Jesus fez o milagre. Ele pergunta lá, o que vocês têm aí? Eles falam, 7 pães e alguns peixinhos. Ele recebe aquele alimento e multiplica. Mas é interessante que no verso 35, Jesus, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Diz lá, então, tendo mandado o povo assentar-se no chão. Ele dá uma ordem, todo mundo, sente-se no chão. Depois Jesus deu graças, ele pega aquele pão e agradece a Deus. No verso 36, Jesus, além de ele dar graças, ele partiu o pão. E aí, depois, Jesus usou os discípulos para alimentar a multidão. Exatamente. O milagre é com Jesus. E ele nos chama para dividir esse pão que ele multiplicou. Exatamente. Jesus usou os discípulos para alimentar a multidão. Jesus multiplicou os pães, Jesus fez esse milagre, mas ele chama os seus discípulos para distribuir para a multidão. Certa vez um sábio pastor escreveu assim: Jesus fez o milagre da multiplicação, mas coube aos discípulos o trabalho da distribuição. Exatamente. É isso que Jesus continua fazendo até hoje na nossa vida. A terceira verdade desse ponto que vos destaco é que a provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. Olha o verso 37, diz assim: todos comeram e se fartaram, e do que sobrou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Exatamente, a provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. Eu acho interessante que essa palavra cesto, no Novo Testamento grego, aqui no verso 37, é um cesto bem maior. O cesto de Mateus capítulo 15, narrado por Mateus, ali refere-se a um cesto comum, menor. Mas o cesto, nesse milagre, está se referindo a um cesto maior, um balaio maior. Isso deixe-me explicar. O cesto da primeira multiplicação era um cesto comum, um cesto menor. O cesto da segunda multiplicação era um cesto maior. De tal maneira que esse cesto é o mesmo cesto lá narrado em Atos capítulo 9, quando Paulo, na cidade de Damasco, ele foi retirado da cidade e colocaram Paulo num cesto bem grande e o desceram numa muralha para que ele escapasse da morte. É um cesto bem grande que cabe uma pessoa adulta dentro. Esse tipo de cesto que Mateus está narrando aqui neste milagre. Recolheram 7 cestos cheios. Exatamente. A provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. E Deus sabe do que você necessita. Ele sabe. Confie em Deus. Confie em Jesus. E Ele vai surpreender você. Ele é compassivo. Ele é fiel. Ele é o nosso refúgio e fortaleza no momento da angústia. Bom, diante dessa exposição, eu quero fazer algumas aplicações. Exatamente. O que este texto sagrado, o que estes milagres têm a ver com a minha vida e com a sua vida? Quais são as aplicações pessoais que podemos fazer deste texto sagrado? Primeiro, o nosso Senhor Jesus tem compaixão de nós. Saiba disso. Ele tem compaixão de você.
Ele se importa com a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Então busca Jesus. Busca Jesus. O nosso Cristo, Ele é compassivo e Ele conhece você. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe das tuas necessidades. Então confie nele. Confie nele. Segunda aplicação que eu destaco aqui: não tenha memória curta. Lembre-se do que Jesus já fez em sua vida. Exatamente. Os discípulos aqui tiveram uma memória curta e um coração endurecido e agiram com incredulidade quando questionaram a Jesus. Não faça isso. Lembre-se do que Jesus já fez na sua vida. Lembre-se como Jesus converteu o seu coração. Lembre-se como Ele transformou a sua vida, o seu casamento, a sua família. Lembre-se, esse é o mesmo Jesus e Ele pode fazer de novo. Ele pode, Ele tem poder para isso. A terceira aplicação que eu apresento é o seguinte: lembre-se que o pouco nas mãos de Jesus se torna muito ou o suficiente para alcançar muitos. O pouco nas mãos de Jesus que nós colocamos se torna muito para alcançar muitos. Exatamente. Coisas improváveis nas mãos de Jesus se tornam o suficiente para alcançar muita gente. Pense nisso. Pense nisso. E coloque isso, é pouco, coloque isso nas mãos de Jesus. E Ele multiplicará para alcançar a muita gente. A quarta aplicação que eu apresento aqui: devemos depender mais do provedor do que da providência. Exatamente. Precisamos confiar em Jesus. Confiar naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Você precisa confiar em Jesus, naquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer na sua vida. Confie mais no provedor do que na providência. A quinta e última aplicação que eu preciso fazer aqui: precisamos colocar tudo aos pés de Jesus. Aquelas pessoas, quando souberam que Jesus estava ali na cidade deles, trouxeram todos os enfermos, todas as pessoas, e diz o texto sagrado que os colocaram aos pés de Jesus. E eles ficaram maravilhados do que Jesus fez. Olha, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei quais são as tribulações que você está enfrentando. Mas eu quero encorajar você nesse dia a colocar aos pés de Jesus os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades. Coloque hoje, aos pés de Jesus. Coloque a sua vida que está quebrada aos pés de Jesus. Coloque o seu casamento que está à beira do divórcio aos pés de Jesus. Coloque a vida dos seus filhos que estão sendo destruídos. Coloque aos pés de Jesus. Coloque o seu coração aos pés de Jesus. E queira Cristo hoje realizar um milagre na sua vida. Coloque a sua alma abatida e solitária aos pés de Jesus. Faça isso. Sabe por quê? Ele tem compaixão de você. Exatamente. Então faça isso hoje. Hoje. Ou, quem sabe, nesse momento. Nesse momento. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, é muito bom saber que o Senhor tem compaixão de nós e que o Senhor se importa com as nossas dores. Nesse momento nós queremos apresentar aos pés de Jesus as nossas necessidades. E sabemos que através do pouco que apresentamos ou que colocamos nas mãos de Jesus é o suficiente para alimentar ou para alcançar a muitos. Ó Deus, nós confiamos em Jesus. Somente Ele pode realizar o milagre que tanto necessitamos. Por isso, pela fé, nos aproximamos de Cristo nesse momento e aos seus pés colocamos as nossas necessidades.
porque sabemos que a providência de Cristo na nossa vida será muito maior do que as nossas necessidades. Nós oramos e confiamos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nesse nome sublime e maravilhoso que nós oramos. Oramos em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha entendido. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.